Para ser sincero com vocês, eu não sei como ainda tem pessoas que ouvem aquele suposto apóstolo chamado Everaldo. Eu combato esse cara há mais de 4 anos, quando eu tinha ainda minha primeira conta na concorrência, na Laranjinha, que por ingenuidade minha, falta de conhecimento meu, ao trocar o número do meu celular, não sabia que perderia a conta, onde eu tinha mais de 50 mil seguidores e eu combatia não só ele como outros falsos profetas. Esse indivíduo prega que nós não precisamos ter as obras, que a lei foi abolida, que o Velho Testamento foi abolido, que o evangelho que nós devemos seguir é o de Paulo, não o de Cristo, como se fossem evangelhos distintos, né? É um cara que não tem conhecimento, que nem sabe que Gálatas foi alterado, por isso ele tem esse embasamento teorizado lá, nos erros de tradução. Esse cara também pregava que não há mais necessidade de ser batizado. Olha que absurdo, não tem mais necessidade de ser imerso nas águas, né? Uma distorção que ele faz de Romanos 6, que eu não sei de onde ele tira essa interpretação, mas enfim, quando o cara é possuído pelo espírito da operação do erro, é assim mesmo. Como se não bastasse, acabei de ver um vídeo dele aqui mesmo, né, no TikTok, aonde esse falso profeta diz que se manifesta determinados demônios que tem na Umbanda, né, alguns determinados espíritos que tem na Umbanda, numa Assembleia de Deus, ou determinados espíritos do Candomblé na Assembleia de Deus. Aquela Assembleia de Deus, ela é umbandista ou candomblessista, né? Não são demônios, não, são espíritos, a gente tem que respeitar a religião dos outros e tal. Olha a ideologia desse indivíduo e olha o problema de se respeitar religiões. Veja bem, respeitar religiosos, as pessoas que frequentam determinadas religiões, é uma coisa. Respeitar o conceito religioso da sua crença é outro, porque do contrário nós não poderíamos pregar o evangelho. Por quê? Teríamos que aceitar como religião salvífica e respeitar a ideologia dessas outras crenças, tanto quanto a nossa. E isso é heresia. Porque se dentro da mesma crença Cristo combatia os judeus que interpretavam de maneira errada as escrituras e que não viviam de acordo com o que ensinavam ou com o que as escrituras afirmavam, dentro da mesma crença ele mostrou que tinham pessoas ali que eram do diabo. Como que eu aceitarei outras religiões com possessões de espíritos que não vêm da parte de Deus como crença sadia, como algo a ser, como que eu posso dizer, comunicável, de convívio comum? Como que eu posso aceitar essas ideias? Então, respeitar o indivíduo que tem crença distinta é uma coisa, como eu respeito todos os seres humanos. Agora, aceitar a sua ideia, sua crença, sua fé, sua religião, não, eu não aceito. Assim como eu não aceito a opção sexual, né, de outras pessoas que se distinguem daquilo que as escrituras afirmam como sendo uma relação sexual saudável, ou uma opção sexual criada por Deus, determinada por Deus, macho e fêmea, se é que você me entende. Então esse indivíduo, ele é um câncer dentro da crença de vocês, do cristianismo. Ah, mas você não é cristão. Eu sou cristiano, um seguidor de Cristo. Cristão, gramaticalmente dizendo, é aumentativo de Cristo, não é um Cristo pequeno. Isso é heresia, mentira e erro gramatical também. Cristão é aumento de Cristo, aumentativo da palavra Cristo. Eu sou um cristiano, seguidor de Cristo. Eu sou um Mashiachim, ou Mashiachim, se você preferir, um seguidor do Mashiach, do Messias, certo? Então eu estou falando isso para vocês, né, que se dizem evangélicos, católicos, que vocês tomem cuidado.
Ah, mas o senhor não é evangélico? Talvez não como vocês. Eu sou evangélico no sentido que acredito no evangelho e que a sua prática, a sua obra leva-me à salvação, ou me põe como alguém que tem a salvação garantida por viver como está escrito ali, como foi ensinado. Aí nesse sentido sim. Se você abole a lei, eu não tenho nada a ver com você porque você é anticristo. Já começa por aí. Tá? Se você abole a antiga aliança, você é anticristo. Não tem nada a ver comigo, até porque o evangelho e as epístolas de Paulo nada mais são do que pregações da antiga aliança, ensinos da antiga aliança. É que tem um véu na sua mente que você não consegue enxergar a lição da antiga aliança. Você não consegue. Você não sabe quem está lá. Você não sabe quem é o diabo. Você não sabe quem é o diabo. Eu consigo saber quem é o diabo, você não sabe. Se o diabo esteve com Moisés, você não sabe. Se o diabo esteve com Abraão, você não sabe. Se o diabo esteve no Éden, você não sabe. Eu sei. E sei o porquê, como, quando, você não sabe. Mesmo que esteja escrito lá Deus, com letra maiúscula, em caixa alta, sugerindo que seja um pai, eu sei que não é, você sabe? Não. Eu sei quando não é. Eu sei quando são outros anjos. Rebeldes também, você não sabe, eu sei. Então vocês têm que tomar cuidado com esse indivíduo. Teve um outro cara que eu vi também que ele coloca em contradição, inclusive eu fiz um vídeo aí deixando aí as pessoas um pouquinho de orelha em pé, né, sobre um episódio onde Salomão em 1 Reis 8:12 diz que o Senhor falou que habitaria nas trevas. Aí eu mostro o apóstolo Paulo falando em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, que Deus habita na luz. Como que diz para Moisés, para Salomão que habitaria nas trevas, se ele habita na luz, né? Como lá em Êxodo 24, ele apareceu para Abiú, Nadab, Arão, Moisés e mais 70 anciãos. E eles viram e comeram na presença dele, sendo que Paulo fala em 1 Timóteo 1,16 que ele é invisível, no 6,17 que ele é invisível, no 1,16 que ninguém nunca ouviu, nunca ninguém viu a Deus, e esses indivíduos viram. Então eu deixo muita gente de cabelo em pé, quando diz lá em Êxodo 33 que o Senhor... Aliás, Êxodo 19, que o Senhor desceu sobre o monte Sinai e que falou com Moisés e com o povo, e em Êxodo 24, que deu as leis para o povo ali, as tábuas de mandamento para Moisés desceu com elas. Aí eu vou lá em Atos capítulo 7, versículo 38 e mostro que quem estava no monte Sinai com Moisés eram os anjos. E inclusive Atos 7,53 ainda fala que quem entregou a lei para os homens, para os judeus, foram os anjos. Não estou falando que a lei não é de Deus, eu estou falando quem entregou, quem estava lá no meio das trevas, da escuridão. Eu explico tudo isso. E tem um indivíduo aí, o que ele faz? Ele pega esses versículos porque ele não tem entendimento e usa como contradição para questionar a existência de Deus e do Messias, dizendo que é uma farsa, que é um engano, que cai em contradição a antiga aliança com a nova. A própria antiga aliança em si só cai em contradição, quando Deus pede o filho de Abraão em sacrifício, lá em Gênesis 22, aí quando chega em Jeremias capítulo 7, diz que nunca pediu, no capítulo 19, isso nunca subiu ao coração dele, no capítulo 32, versículo 35, que isso nunca passou pela mente dele, etc, etc, etc. Mas na verdade, eu tenho a resposta para tudo isso. Acessem meu canal no YouTube, TV em Verdade Vos Digo, que você terá acesso não só a essa revelação, como a outras explicações. Mas enfim, tomem cuidado com esses falsos profetas que querem colocar em xeque a Bíblia, que querem colocar em contradição, pegando versículos isolados, sem conhecer realmente quem estava agindo, quem estava fazendo isso, quem é o responsável por isso. E esse falso apóstolo Everaldo, irmãos, pelo amor de Deus,
Abandone o canal desse cara. Esse cara é um herege, é um doido. Como é que você vai respeitar? Onde vai existir a Assembleia de Deus Candomblessista ou umbandista? Pelo amor de Deus.